A paz do Senhor para meus queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, irmão, por mais esta noite em que estamos aqui para transmitir esta mensagem da Palavra de Deus a respeito da lição número 4, a respeito do drama de Jó. Diz o texto áureo da lição: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Glória a Deus. Que lição maravilhosa, irmãos, para nós. E um exemplo maravilhoso de Jó, que mais uma vez vem nos fazer refletir a respeito da vida, não é? Veremos então a calamidade que se abateu sobre ele, sobre a vida de Jó, e a partir então, meu irmão, desse drama, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento, não é? E o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades da vida, não é? A realidade de Jó muitas vezes pode tornar-se um espelho na sua vida, na vida de muitos cristãos, o que nos deve levar a reagir conforme o que o Senhor Jesus nos ensinou aos discípulos. Em nenhum momento nosso Senhor negou que teríamos sofrimento na vida. Nesse aspecto, a grande diferença, irmãos, entre quem tem confiança em Cristo está na forma que se passa pelo caminho do sofrimento, não é? Jó é um grande exemplo de fé e paciência para os cristãos. Ora, adversidades, irmão, nós temos em todo o tempo, não é? Nós passamos, seja que família for, da mais pobre a mais rica, tem problemas, não é? Nós temos problemas, passamos por problemas, adversidades, e muitas vezes abrimos a boca até para blasfemar contra o Senhor, dizendo que a culpa é de Deus, ou está passando momentos difíceis, quando na realidade não é nada disso, não é? Então nós temos que pensar muito, pesar muito as nossas palavras e depositar toda a nossa confiança no Senhor. Então a introdução vem nos falar: a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, irmãos, piedosa e fraternalmente estruturada, já mergulhou em um mar de calamidades. De repente tudo se desmoronou, não é? De repente, de uma hora para outra, tudo se desmoronou. Então vejamos que realmente os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados, né? Os empregados foram assassinados e os outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos dele mesmo morreram, a casa caiu sobre eles, que veio um vento muito forte, né? Uma tempestade. Então os filhos, o seu bem mais precioso, morreram, não é verdade? Então são cenas difíceis de esquecer. Então, para nós refletirmos sobre isso aqui, como Jó reagiu a isso tudo, isso é o objetivo dessa lição, né? Primeiro, uma tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial, o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Jó 1:3. Então, o respeito e a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades, né? Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos nossos. Na verdade, enquanto as ovelhas proporcionavam lã, né, para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentos estavam a serviço do transporte de cargas. Olha aí, trabalhava no setor têxtil, né, produzindo lã,
eram, no caso, os camelos aí, por exemplo, há transportadoras hoje que transportam as cargas aí, quer dizer, ele possuía muitos camelos, né? Conforme nós aprendemos aqui na lição. Então ele era um grande transportador também. Então, quer dizer, era um homem que ele operava e trabalhava em diversas áreas da vida. No caso, ele fazia isto, não é? Então veja que realmente o sucesso que ele obtinha naquela época era muito grande, né? Mas ele, também o seu prejuízo foi enorme quando ele perdeu isso tudo. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Olha aí, irmãos, né? E não um nômade como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, né, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor, no sentido moderno do termo, né? Então vemos aqui, irmãos, que realmente ele era um homem abastado, muito rico para a época, e era o mais rico da sua época, naquele contexto em que ele vivia, com aquele povo, daquele povo em que ele estava residindo ali. Então veja que tudo se abateu sobre ele. Então isso aqui está mostrando a quantidade de bens que ele possuía. E não é diferente também hoje, quando nós temos algum bem, não é? Não podemos ter tantos assim, mas tudo que nós conseguimos, nós valorizamos o que conseguimos na vida, né? E quando perdemos esse bem, irmão, ficamos nos lastimando, sofremos bastante, mas nós não devemos esquecer que nós temos Cristo ao nosso lado, não é? Ele não esqueceu disso, e em nenhum momento ele abriu a boca para maldizer o Senhor. Pelo contrário, como nós vimos aqui no texto áureo, ele disse, depois de saber de todas essas tragédias que ocorreram, que as pessoas vinham avisá-lo, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele atribuiu isso tudo a Deus, né? E não sabia o que estava acontecendo na realidade com a vida dele. Então, logicamente, que ele atribuía tudo ao Senhor. Mas nem por isso. Então veja que ele não abriu a sua boca para blasfemar. Pelo contrário, ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Olha a diferença aí, meus irmãos. Um homem passando por uma tremenda tribulação e bendizendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que realmente o ataque do diabo na esfera comercial aqui, no terceiro tópico. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. É como um empresário aí, né, meu irmão? Se ele muitas vezes for crente, já pertencer ao rol de perder de repente sua frota, ou de caminhões, ou de ônibus, seja do que for, no setor de transporte. Logicamente que esse homem vai ficar perturbado, assim como o Jó ficou. Ele foi atingido em todas as áreas mesmo, inclusive também no psíquico, não é? Então nós vamos estudar exatamente isto. Então quer dizer, o ataque do diabo na esfera do campo, da mesma forma que atingiu na esfera comercial, atingiu na esfera do campo, né? E atingiu os negócios de Jó na esfera comercial. Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteína e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. É verdade, irmãos. Quantos empresários aí nós temos notícias de que, por irem à falência, muitas vezes tiram a própria vida. Isso é uma realidade, né?
Quer dizer, o homem não suporta um desastre desse na sua vida, na sua família, né? Porque perdeu bens, perdeu fortuna, aí muitas vezes chegou ao desespero de tirar a própria vida. Isso porque não tem Deus, meu irmão. Se tivesse Deus no coração, tivesse Deus em sua mente, ele agiria completamente diferente. Completamente. É por isso que o Senhor nos fala na sua palavra que nós não devemos depositar nossa confiança nas riquezas, né? Daqui desta terra não, mas confiar no Senhor. Em primeiro lugar e acima de tudo é confiar nele. Jó fez isto, confiou no Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, assim que ele pensou, não é? Mas bendito seja o nome do Senhor, quer dizer, bendisse a Deus, né? Agradeceu ao Senhor por tudo. Então veja, aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Sétimo, aqui o autor está se referindo a que nem tudo o que acontece de desastroso na vida do ser humano é coisa referente a Satanás. Como ele disse aqui, pode ser uma má gerência dos negócios, aí vai a falência, né? Ocorre muito isso nos dias atuais, e principalmente agora nessa época de pandemia, muita gente fechou as portas, justamente por isso, porque não soube equilibrar seu negócio, né? Aí não quer dizer uma ação direta do diabo, de Satanás, nos seus negócios, não. No caso de Jó foi diferente. E assim também como na vida de algumas pessoas, pode ocorrer, do diabo estar trabalhando contra eles e atingi-lo. Mas não esqueça sempre que nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso benfeitor, Ele é o nosso protetor. O Senhor Jesus está conosco, irmãos, e Ele está conosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco através do Espírito Santo, habitando em nós, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a plenitude dos tempos, até quando realmente acontecer o advento de Jesus Cristo para levar a sua igreja, glória a Deus. Então nós temos que pensar nisso e compreender que nem sempre as coisas ocorrem por força maligna, mas por má gerência muitas vezes. Então nós temos que ficar realmente ligados nisto, de sobreaviso. O sofrimento de Jó, irmãos, ele era multifacetado, né? O sofrimento dele foi físico, social, emocional e espiritual. Veja bem, foi multifacetado. Não foi uma coisa simples, não. Foi uma coisa muito séria que aconteceu com ele. No âmbito das coisas físicas, no social, no emocional, que fica abalado, evidentemente, né? E também no espiritual, mexeu com toda a pessoa de Jó. E não é diferente conosco, não. Muitas vezes somos abalados também nessa esfera, até mesmo no espiritual, porque enfraquecemos. É como dizemos, meu irmão, nós temos que estar com o nosso espírito robusto, cheio, alimentado, né? Alimentado da palavra de Deus, alimentado do Espírito Santo, alimentado do convívio com o Senhor, para que possamos resistir aos dias maus, nos diz a palavra de Deus. No segundo tópico diz a tragédia de natureza familiar. Filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica, não é? Jó perdeu em um só dia seus 10 filhos, de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz, entretanto, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, ou seja, do primeiro, do mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Ou seja, morreram todos os 10, irmão. Não escapou nenhum. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamidade, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Ora, nós podemos ver, irmão, que muitas vezes nós perdemos também nosso filho para a criminalidade. Perdemos os nossos filhos para as drogas, não é?
Perdemos muitas vezes, quer dizer, há quem perca desta forma. É uma perda, não é? E só Jesus para dar jeito, meu irmão. Só Jesus, é correr para Jesus, chorar nos pés de Jesus, porque muitas vezes a gente até deu uma boa educação, mas aí o filho enveredou por um mau caminho, não é? Agora, nós não podemos abandoná-los, não é verdade? Temos que continuar sempre falando de Jesus, temos que continuar sempre orando por eles, para que o Senhor possa libertar, não é? Isso é uma perda, meu irmão. Muita gente diz, eu perdi meus filhos para droga, perdi meus filhos para o tóxico, perdi meus filhos para bandidagem. Muita gente diz isso, já ouvi muitos depoimentos de pais assim, assistindo um jornal, mas a gente observa isso, reclamarem disso. Quer dizer, nem só porque morrem de fato, né? Mas morrem desta forma também, porque se distanciam da família, né? Deixam o lar, vão morar na rua, quer dizer, isso é perda. Então nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos quanto a isso. Esposa. A frase amaldiçoa Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo, você continua aí com essa sua fé enquanto tudo demorou na sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer. Olha aí, meu irmão, que coisa. Se fosse assim, ele não teria dito para ela como louca, né? Falas como uma louca, como qualquer louca. Isso foi a resposta dele, sinal que ela estava realmente falando em maldição, para que ele amaldiçoasse a Deus e entregasse sua vida à morte, não é? Claro, ela estava sofrendo também, não é verdade? Ela estava sofrendo, mas depois o Senhor também trabalhou o coração dela e veja que ela continuou, irmãos. Olha, veja uma coisa interessante, ela permaneceu ao lado do esposo. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, não diz que ela o deixou, não mostra isso, mas sim que ela permaneceu ali com ele, tanto é que obteve vitória depois, não é? Quer dizer, então veja que não é um infortúnio qualquer que também vem tirar a mulher de Deus, uma mulher santa, da companhia do marido, não é verdade? Então temos que orar pelas nossas esposas, pela nossa esposa, para que elas se mantenham fiéis a Deus e fiéis a nós em tudo. Temos que orar sempre, irmão. Temos que orar pelos nossos. Temos que orar por nós mesmos. Porque nós estamos sujeitos a cair. Se não vigiamos, nós caímos. Isso é um fato. Temos que estar vigilantes e orando sempre por todos os que nos cercam. A nossa esposa, nossos filhos, nossa parentela. Temos que estar de fato orando por eles. Então veja que o fato aqui, irmãos, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcio, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Não adianta brigarmos, não adianta queremos falar alto, querer obrigar as pessoas, não, meu irmão, não adianta nada disso. Tem que ser Bíblia, a palavra de Deus, para que possa transformar o coração. A palavra de Deus nos diz assim, e conhecereis a verdade. E a verdade é o que, meu irmão? É a palavra de Deus, é o verbo. Porque no princípio estava o verbo ali com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, ele veio estar conosco, a palavra do Senhor está conosco, não é? Jesus Cristo, a Bíblia fala a respeito de Cristo. Então veja que a palavra de Deus tem poder também. Você fala a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim, meu irmão. Muita gente chegou a Cristo porque leu a Bíblia. Começou a sentir coisas, a conhecer coisas que antes não conhecia. E aí decidiu-se por Cristo. Então é por isso que nós não devemos deixar nunca de falar a palavra de Deus para nós, para a nossa vida, para os que nos cercam. Temos que estar sempre, irmãos,
Oxalá pudéssemos fazer sempre o culto doméstico, não é? Não é? É o que está acontecendo ao nosso redor, temos que ser vigilantes. O terceiro tópico diz: tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó, mesmo na vida dele. Então, essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Olha só. Primeiro, ele tentou demovê-lo de sua fé, da sua confiança em Deus, tirando tudo que ele possuía. Como ele não conseguiu ouvir, tirar da boca dele uma palavra contra o Senhor, agora ele chegou na presença de Deus e pediu que pudesse colocá-lo enfermo, atingi-lo de uma enfermidade tal que então ele blasfemaria. Mas o Senhor permitiu, mas mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor. Por isso obteve vitória. Então veja, ele teve saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte, entre cães, insetos e aves de rapina. Era trágico, irmão. Agora veja aonde o homem foi parar. No montouro, onde existia lixo, cachorros andando por todo lado, aves de rapina. Onde é que a pessoa vê isso, irmão? Num lixo, né? No meio do lixo. Quer dizer, um local totalmente que uma pessoa jamais poderia habitar, ficar, mas os que ficavam enfermos se jogavam ali. Desta forma, iam para ali, para aquele lugar, porque não suportavam estar no meio da sociedade. Como é que a pessoa vai estar no meio de uma sociedade todo chagado, fedendo? Porque você sabe, nós sabemos que ferida fede. Isso é uma realidade. Como é que uma pessoa ia se colocar no meio da sociedade dessa forma? Então ele procurava se isolar, não é? Quer dizer, então foi desta forma que ele ficou, irmão. Desta forma. Quer dizer, um fim trágico ali naquele momento. Saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Lá em Jó 3, 1 a 14. Irmão, leia aí, que o irmão vai entender e compreender. Ainda que mantivesse a fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que uma pessoa chega a tal ponto, irmãos. Então veja que houve sim uma pressão muito grande na vida de Jó. Por uma pressão maligna, irmão. E é uma coisa terrível. É difícil da pessoa suportar. Além de perder os bens, ficar chagado. Cair numa enfermidade, irmão, que parecia incurável. E para ele seria, no caso, para uma outra qualquer pessoa seria. Mas para ele não aconteceu, por quê? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava ao seu lado, estava zelando por ele. E não é diferente conosco não, irmãos. A gente passa por provas, muitas vezes. Os irmãos sabem que eu fui acometido de uma enfermidade. Fiquei acamado, fui para o hospital, fiquei em coma. Não é? Só a minha família sabe que eu sofri ali. Não é? Cheio de aparelhos, parnafenália, e eu nada de ter consciência. Mas o Senhor velou por mim, glória a Deus, aleluia. Assim como muitos irmãos já foram ao hospital, até mesmo pelo Covid-19 aí, e retornaram de lá, meu irmão, com saúde, graças a Deus. Porque o Senhor zelou por eles. Não é? Quer dizer, testou a fé de cada um. Continuar confiando em Deus, e aí saíram com vida. Aí sabemos de pastores mesmo que foram acometidos dessa enfermidade, membros congregados da igreja. Passaram por essa enfermidade que é terrível, é mortal. Muita gente morreu por causa dela.
não é? Mas o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, não como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pois é, irmãos, então nós temos a certeza de que temos Cristo conosco. Cristo está ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força, né? Nos levantando sempre. Então qualquer problema, irmão, leve aos pés do Senhor. Primeiro leve aos pés do Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o Senhor. Depois das outras coisas. Aí o Senhor vai te dar uma orientação, vai abrir os caminhos para você procurar, não é? Como se restabelecer, como se levantar. Tudo vem de Deus, meu irmão. Eu digo mesmo, na minha vida tudo veio de Deus. Eu era um homem que não valia nada. Posso dizer assim. Eu tenho consciência disso. Mas o Senhor foi que tomou conta da minha vida. O Senhor Jesus é que me deu forças para sair das garras do inimigo e estar hoje na sua presença, glória a Deus. Tudo é Deus, meu irmão, na nossa vida. Tudo que consegui até hoje, emprego, tudo, foi Deus que me deu. Foi Deus. Não é meu esforço. Eu, na realidade, nunca fiz nada para ter nada. Essa que é a realidade. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e me concedeu. Me concedeu uma esposa linda, me concedeu filhos lindos, me concedeu netos lindos. Estão aí meus netos, pude vê-los. Então veja que isso tudo é bênção na nossa vida, irmão. São essas coisas que nós temos que valorizar. Não é riqueza, não é patrimônio, não, meu irmão. Se isso vier, glória a Deus. Se vier para nós, glória a Deus. Seja bem-vindo. Mas, em primeiro lugar, nós devemos preservar o quê? A nossa intimidade com o Senhor, aleluia. Ele é o provedor de tudo, glória a Deus e aleluia. Pois bem, meu irmão, então isto é a nossa lição, nos trazendo realmente uma consequência que o drama que Jó sofreu. E que muitas vezes nós sofremos um drama e ficamos aí martirizados, não é? E nos esquecemos até do Senhor. Mas não é assim que o crente fiel e verdadeiro deve proceder. Portanto, que nós possamos estar firmes, não é? Firmados na rocha, que é Jesus Cristo, aleluia. Conclusão, irmão. Nesta lição vimos o drama de Jó. Foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez de tantas catástrofes. Diante de tantas catástrofes, somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Somente o Senhor, aleluia. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, a respeito do drama de Jó, vamos responder o seguinte: como eram medidas a riqueza e prosperidade de Jó? Pela grande quantidade de animais e servos a seu serviço. Qual era o principal negócio de Jó? Atividade do campo, não é? Era a principal atividade e negócio dele. Jó perdeu quantos filhos em um só dia, irmão? 10. Né? 10, 7 homens e 3 mulheres, 3 filhas. Pois bem, após tocar nos bens e na família de Jó, em qual área o diabo tem permissão para tocar? Ele teve permissão para tocar onde? Na saúde de Jó. Pois bem, então, segundo a lição, qual sofrimento Jó experimentou além do físico? Então ele experimentou, irmãos, além do físico, experimentou o sofrimento psicológico, o que não é brincadeira, meu irmão. Nós sabemos aí que tem pessoas realmente com problemas sérios por causa de depressão, não é? Quer dizer, então nós devemos orar por essas pessoas, devemos ter cuidado para também não entrarmos no mesmo caminho. Se nós estivermos assim, temos que procurar, primeiro, ajuda de Deus, irmãos, e segundo, ajuda de médicos, né? Deus não proibiu, existe a medicina também para isto. Então que nós possamos ser pessoas coerentes, maduras na presença de Deus e que possamos assim prosseguirmos para o alvo que é Cristo, não é? E que possamos estar preparados para a sua vinda, esperando a sua vinda gloriosa. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente a todos nós e também com extensão às nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.